Paz, gente, boa noite. Vamos orar para a nossa preleitora da noite. Aleluia. Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor Jesus, te agradecemos, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, pois até agora o Senhor conduziu este culto, conduziu as nossas vidas em segurança para estarmos aqui, para nos sermos alimentados, Senhor Jesus, pela palavra que não vem da tua serva, mas a palavra vem do Senhor, meu Pai. Capacita, Senhor Jesus, a vida dela, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, dar paz, tranquilidade, Senhor Jesus, e clareza, meu Pai, para que ela possa passar aquilo que o Espírito Santo direcionou para a igreja. Toma, Senhor Jesus, a vida dela agora. Guarda, Senhor Jesus, protege, meu Pai. Que nenhuma retaliação de inimigo, Senhor Jesus, venha se levantar, meu Pai, sobre a vida dela, em nome de Jesus. Nós cremos, meu Pai, que nós estamos aqui para fazer a tua obra. Nós cremos que o Senhor é o dono da obra, então que o Senhor possa conduzir todas as coisas conforme o Senhor deseja. Pai, leva, Senhor Jesus, as nossas mentes, meu Pai, cativas ao Senhor, meu Pai, para que nós venhamos se desligar no mundo, meu Pai, e prestar realmente atenção, meu Pai, nas palavras que serão ditas, meu Pai, nessa noite. Abençoa, Senhor Jesus, este culto, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Realmente é muito difícil você não subir aqui e não ficar nervoso, não tem como. É o que a pastora sempre fala, você pode subir aqui a vida inteira durante 30, 40, 50 anos. Eu acho que o nervosismo vai ser o mesmo, né? E desde o começo a gente vê como Deus trabalha. Olha só que lindo, né? Era para Leandro abrir, né? Glória a Deus. Mas hoje ele trouxe aqui a palavra de dízimos e ofertas. E Deus já falou comigo. Deus trabalha de forma misteriosa. E algo que eu tinha acabado de falar para o Senhor ali em oração, através da vida do nosso irmãozinho, o Senhor já testificou comigo. E assim, é lindo de ver. É lindo de ver como Deus ele é presente nas nossas vidas. Então, que a gente possa realmente honrar esse cuidado que o papai tem com a gente, amém? A palavra que eu trouxe hoje, irmãos, foi muito complexa para mim entender. Eu demorei um pouco. Eu comentei com a Duda, acho que Deus deve dar uns 3 tapas assim na minha cabeça para me entender direito. Porque, ao mesmo tempo que é uma palavra que a gente realmente já sabe, já conhece, mas a forma que o Senhor trouxe para mim me faltou no começo um pouco de entendimento, e eu tive que buscar mesmo o Senhor para poder compreender. A primeira passagem é em Ezequiel 28, 13. Amém. Aqui nessa passagem, irmãos, o rei de Tiró, Deus estava falando com ele, porque ele tinha assim estava soberbo demais, ele se igualava a Deus. E assim como ele, também Satanás fez a mesma coisa. E através do profeta, o Senhor estava falando com o rei de Tiró e contando e falando o que tinha acontecido com Satanás, que ele havia se corrompido, né? E só para vocês entenderem o contexto, ele estava de uma forma, esse rei, que o coração dele tinha se enchido, né, de orgulho, de ego. E então Deus começou a falar através do seu servo. Então, só para compreender o contexto, e aqui em 13 começa assim: Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas.
Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Até aqui, amém? A gente começa a ler e ver o detalhe que Deus teve em criar Lúcifer, né? Que até então era um anjo, um querubim do Senhor. Olha só quanta riqueza. Ele foi feito de pedras preciosas. Ele tinha iguarias nele. Imagina ser um querubim do Senhor, ungido do Senhor, habitar no Monte Santo. Imagina você ter ali dentro de si o que vai levar o louvor ao Senhor, que vai acender as pedras ao redor do trono. E ele se encheu de vaidade, o ego foi inflado, né? Ele se corrompeu, ele se deixou levar pelas coisas que realmente ele desejava. De alguma forma aquilo entrou no coração dele e ele desejava a glória do Senhor para ele. E tudo que ele já tinha vivido, a forma que ele foi criado, aonde ele habitava, não teve importância, não teve peso na decisão dele. Ele não teve consideração, ele não ponderou, ele não pensou, ele não raciocinou. Ele tinha uma sabedoria, ele tinha conhecimento e mesmo assim se encheu de querer, de desejo e quis tomar o lugar do Senhor. Ele deixou, né, o prazer que ele queria sentir. Ele deixou aquela necessidade, aquela vontade tomar conta dele. Ele se deixou levar e perdeu o lugar santo. Ele preferiu, né, a si mesmo. Ele escolheu a si mesmo do que estar no monte do Senhor, do que estar na presença do Senhor. Ele decidiu. Porque por mais que ele tivesse sentido vontade, creio que se ele tivesse sido fiel, se ele tivesse se mantido e compreendido a desobediência, a rebeldia, Deus poderia ter misericórdia, porque Deus é misericordioso. Mas ele decidiu por si e não por Deus. Agora em Apocalipse 12:7. E aí, o Senhor lançou ele para a terra, né? Todos nós sabemos, né? Ele foi lançado, ele foi expulso, junto com ele foram os anjos. E aqui em Apocalipse diz: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui, irmãos, a gente sabe, né, como eu falei, é algo conhecido por todos, mas se a gente pegar para ver e analisar, ele foi lançado na terra, ele foi expulso daquilo que ele já tinha, do lugar que ele habitava. Ele foi expulso da presença do Senhor. Ele não é mais aceito. E é complicado a gente compreender, né, como um ser realmente troca um lugar diante do Senhor, diante do trono do Senhor, por um desejo, por uma vontade. Como alguém pode trocar, né, ali está nos átrios do Senhor, diante da glória do Senhor, pelo ego, pela vaidade, pelo amor a materialidades, pelo amor a poder, a ganância. Como alguém pode trocar, né? É muito complicado isso, porque a gente vê isso no dia a dia no ser humano.
É muito triste. E é muito mais triste quando a gente vê naqueles que conheceram a Jesus. É muito mais triste. Porque se a gente já se entristece com um irmão, né, pô, conheceu a Deus. E quando a gente vê, a gente fica triste, né? A gente, mesmo que falhe ou não falhe, a gente fica triste porque a gente sabe que aquela pessoa está longe da luz do Senhor. Imagina um querubim ungido do Senhor. Ele habitava o Monte Santo e trocou tudo isso por amor a si mesmo. E aqui fala, né, que Satanás se rebelou. Ele se rebelou contra Deus. Mas rebelar é você não concordar, não está dentro do meu conforme, não está dentro do que eu aceito. Então eu vou me revoltar, né? Foi isso que Satanás fez. E quantas vezes, né, as pessoas questionam e não aceitam a Deus, não se conformam com os planos e com os dizeres do Senhor? Quantas vezes o Senhor nos direciona e a gente questiona, mas Deus, como assim? A gente questiona, né? A gente quer questionar, a gente quer entender, a gente quer, né? A gente entende tudo. Mas a gente não vê um palmo na nossa frente do que Deus vê. A gente não sabe o que está ao nosso derredor como Deus sabe. Qual é o nosso futuro, para onde vamos. Mas o Senhor sabe. E ainda assim a gente se sente no direito de questionar. Né? Assim, eu fico pensando, ele enganou parte dos anjos. Outros seres que habitavam na glória do Senhor, outros seres que sabiam da glória do Senhor, outros seres que louvavam ao Senhor, que foram feitos para a adoração do Senhor. Eles foram corrompidos pelas palavras, mas eles também foram corrompidos porque de alguma forma dentro deles eles também queriam. Eles também desejavam, né? E é complicado você, né, ir contra a sua vontade. Muito complicado você ir contra o seu desejo, o teu querer. Porque aí você vai se negar. Que é o que Jesus fala, negue a si mesmo. E aí a gente precisa porque é assim que a gente vai realmente viver em Deus. Não é através da nossa vontade, não é trilhando os nossos planos, nossos projetos, nossos programados. É fazendo a vontade do Senhor. Amém. E isso aconteceu de uma forma assim que eu creio que Deus já sabia. O Senhor já sabia de todas as coisas. Mas assim como Ele também sabia que nós pecaríamos e ainda continuou nos amando, o Senhor continuou amando a criação dele. O Senhor continuou tendo misericórdia e graça. Mas infelizmente as escolhas foram feitas. As escolhas e as decisões, elas têm consequências. E essa foi a consequência do anjo que era de luz, que levava o louvor ao Senhor, e aos anjos que ficavam ao redor do trono do Senhor. Eles foram expulsos, eles foram condenados à terra, e aí eles foram para o Éden, lá em Gênesis. Vamos lá agora em Gênesis 3:14. E aí lá ele tentou Eva. Eva também não conseguiu ter domínio próprio, caiu em desobediência. Influenciou também Adão, que também não teve domínio próprio e nem autoridade, e também caiu em desobediência. E aí a serpente achou que tinha ganhado. Achou que tinha conseguido acabar com tudo que o Senhor tinha planejado, tinha pensado, né? A humanidade. E aqui em Gênesis 3:14 diz: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Eu fiquei pensando, né, Deus, né? Ventre sempre tem um significado muito importante. A gente entende que no ventre se gera vida, e vida é a palavra do Senhor. E tem um mistério muito grande que o Senhor revela como Ele quer a cada um de nós. Mas muitas vezes o ventre também a gente se direciona como ego, né? Como algo que enche, né, o nosso ego, o nosso ser.
que a gente se sente importante, se sente reconhecido, né? E aí eu fiquei pensando e eu entendi que, né, que ele foi condenado a viver em prol do ego dele. Ele foi condenado em viver a espera infinita até a vinda de Jesus Cristo com a sua morte. Ele sabia que ia sofrer uma ferida mortal e depois que seria aniquilado. E ele foi condenado a conviver com isso até que se cumpra. E aí eu fico pensando, imagina a ira desse ser, a revolta, o ódio, em saber que onde ele estava e aonde ele está agora. E saber que nós também pecamos, mas pelo amor e graça do Senhor nós temos salvação, nós temos misericórdia, temos perdão. Pensa a fúria que ele deve sentir. É assim que ele vem para cima da gente todos os dias. É assim que ele age com pessoas ao nosso redor para nos afetar. É assim que ele se influencia as outras pessoas para se afastar do Senhor. Ele se rasteja pela terra, ele come pó, ele come sujeira, ele come a sujeira que a terra produz. Ele se alimenta daquilo que é sujo, que é ruim, que é mal. Mas ele continua se alimentando até hoje, porque o ser humano continua fazendo e reproduzindo coisas ruins, coisas más, coisas sujas, diante do Senhor, porque do Senhor ninguém esconde nada. Pode estar escondido do homem, mas do Senhor não. E quantos foram servos ungidos do Senhor? Quantos foram chamados e continuam, né, perdidos em si mesmos? Continuam aí perdidos na sua vaidade, no seu desejo de conquistar, na sua ganância, no poder, no status, perdidos nas suas tarefas, nos seus trabalhos, nos seus cuidados, nas suas famílias. Devemos cuidar de tudo isso que o Senhor nos confiou. É muito importante, porque se Ele nos confiou, nós temos que ter zelo. Mas nada pode tomar o lugar do Senhor. Nada pode ter o lugar do Senhor. Se você tem o que você tem, seja um colchão no chão, ou uma casa com piscina linda de morrer, é porque o Senhor te deu. E como você não vai servir um Senhor que te dá tudo isso? Ele te dá e você vira as costas? Ah, obrigada. A gente precisa pensar, né? Porque às vezes a gente ora, busca no Senhor, que nem no meu caso foi por um emprego. Questionei ao Senhor durante muito tempo. Senhor, por que eu não estou trabalhando? Por que eu não estou trabalhando? Tinha um propósito. Eu entendi o propósito, mas não conseguia aceitar no meu coração, porque a rebeldia ainda estava lá dentro. Quando eu entendi isso, e doeu entender, doeu muito entender a rebeldia que eu tinha, porque é reconhecer que a gente está errado, é reconhecer que a gente é falho, é reconhecer que todo mundo está certo e você não, e isso dói. Mas, independente de doer ou não, a gente tem que fazer o certo. Independente de ser bom ou não para nós, para a nossa carne, de ser prazeroso ou não, a gente tem que fazer o que é certo. E hoje, para honra e glória do Senhor, eu estou onde eu estou trabalhando, eu estou onde estou trabalhando, gosto do meu trabalho, gosto do lugar que eu trabalho. Problema em qualquer lugar todos têm, dificuldade em todos os lugares têm, porque convivemos com pessoas. Mas eu sou grata a Deus, porque foi nesse trabalho que eu vivi coisas que eu orei para viver. Aleluia. Então a gente tem que realmente se confrontar e realmente acreditar, ouvir e aceitar as correções. E assim, ele continua se alimentando das coisas sujas, das heresias, das blasfêmias, das coisas que o mundo tem feito. E vamos olhar ao redor do mundo como está hoje. Será que ele está bem alimentado? Será que Satanás está fortificado com o alimento que ele tem recebido? E a gente? A gente está se alimentando do nosso alimento? A gente está se fortalecendo com o nosso alimento? A gente está comendo o nosso pão diário? A gente está se fortalecendo na presença do Senhor? Tem buscado? A gente precisa se questionar isso. E aqui em Gênesis 3,15, ele diz: E porém inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É triste e muito dolorido quando a gente vê representações da crucificação de Jesus. Eu acho, para mim, é muito chocante. Até brinquei que eu ia passar para os jovens, para ver se dá uma impactada. Porque eu acho que é algo que a gente não consegue compreender o tamanho do sofrimento que Jesus passou. Não, eu acho que, para mim, que eu tenho uma imaginação muito boa. E é muito difícil compreender o tamanho do sofrimento que ele passou, da dor, da tristeza que deve ter sentido. Porque a palavra do Senhor diz que ele sentiu tristeza de morte. Imagina uma tristeza que te faz sentir dessa forma. A gente não levantaria da cama, mas nem para ir no banheiro. E Jesus foi orar. Ele foi buscar o Pai, que era o único que podia resolver. E esse foi o plano perfeito do Senhor. Infelizmente, tudo que Satanás influenciou as pessoas, Jesus foi crucificado. Mas mal ele sabia que era o plano perfeito do Senhor. Porque a semente da mulher feriria a cabeça dele. E é tão lindo ver como o Senhor ele trabalha e transforma maldição em bênção. Porque muitos ali já estavam duvidando, ele não era o Messias? Talvez até os discípulos, gente, como assim? Ele não é Jesus, por que isso aconteceu? É que nem fala, né? Mas não é crente? Por que está passando por isso? Não é crente? Por que está na prova? Mas não é crente? Cadê o Deus que você serve? Ah, mas você é crente e está fazendo isso? Passando por isso? É o que eu falo. Jesus, que é Jesus, não foi livre de sofrimento e dor. Quem sou eu para querer? Ele não agradou a todos. Quem sou eu para querer tamanha façanha? Não sou ninguém. Não sou ninguém e não tenho valor nenhum diante de Cristo. Tenho valor quando eu sou salva no sangue dele. Aí eu tenho valor. Mas sem isso, não vale nem um grão de arroz. E aqui, quando ele fala isso, eu vejo como Deus ele teve um amor tão profundo, que ele arquitetou isso em segundos. Quando ele, antes dele fazer a humanidade, ele já arquitetou tudo isso. E isso é para a gente compreender a tamanha grandeza que o Senhor tem. Ele, sabe, eu fico pensando, mesmo em desobediência, Eva começou a gerar filhos e filhos com Adão. E dessa descendência veio o nosso Senhor Jesus. Então, por isso eu penso, a gente comete muitos erros. A gente peca, a gente erra todos os dias. Eu brinco que é que nem remédio, de 6 em 6 horas a gente tem que se converter, porque tem dias que eu falo, Senhor, os teus filhos é só o sangue do cordeiro. Mas a gente precisa ter um coração bondoso diante do Senhor. A gente precisa ter um coração grato, um coração gentil. E a gente só consegue ser transformado dessa forma, quando a gente se alimenta da palavra. Por isso que o Senhor fala para que a gente vigie o que entra pelos nossos olhos e ouvidos. Porque é isso que vai nos encher, moldar nossa alma, nossos pensamentos. Glória a Deus. E aí, quando a gente vai lá de novo em Apocalipse, só um minutinho. Tá aqui na outra folha. 10 e 11. Só uma coisa aqui que eu tinha esquecido. E você vê assim, né? Quando Jesus ele nasceu, Satanás ele influenciou muitos homens de poder. Muitos homens que tinham status, tinham lábia, para matar as crianças. Vai ser um menino datado da lua tal, que vai nascer tal. E aí ele conseguiu, né? Conseguiu ali causar muitas mortes. E isso me fez pensar, né, na nossa realidade, porque eu sempre tento trazer a Bíblia para a minha realidade, para mim praticar ela. E eu percebi que ele tenta ceifar a vida das nossas crianças a todo momento.
desde o ventre. Desde o ventre, quando é promessa ainda, quando crescem. E há uma luta tão grande que essas crianças, quando estão na igreja, sofrem. É uma luta tão grande, porque a gente vê pessoas próximas causadoras a elas. E muitas vezes faz com que essas pessoas próximas, faz com que elas queiram deixar o caminho do Senhor. Então eu entendo que Satanás realmente tenta matar essas crianças, e não só de forma física, mas espiritual. Espiritualmente essas crianças são atacadas. Então é algo que a gente tem que se atentar. Tem que se atentar, porque se Jesus, próprio Filho do Senhor, Maria recebeu a informação lá, quentinha, pelo anjo, e ele sofreu esses ataques. Imagina a gente, que é salvo pela misericórdia, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, aquelas crianças que a gente cuida, que a gente vê crescer. Imagina como eles são atacados. E ele tentou, de todas as formas, acabar com o plano do Senhor para a humanidade. Ele tentou de todas as formas. Tentou atacar, influenciar, gerar guerra, conflito, discussão, Ele tentou influenciar os discípulos. Infelizmente, foi influenciado. Creio que se ele tivesse pedido perdão a Jesus, ele teria obtido. E são coisas que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar, porque todo mundo conhece a história, aqui, da crucificação de Jesus Cristo. Mas a gente já parou para pensar e refletir sobre cada passo que foi feito, que foi acontecendo? Cada um tem um ensinamento diferente. E aqui em Apocalipse 12:10 diz: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do teu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Como eu disse, irmãos, não é título, não é o seu trabalho, não é os seus parentes, não é a sua casa, não é as suas posses, não é o dinheiro guardado, não é o seu estilo, não é o seu físico. Não é nada que vai te salvar. Nada disso. Nada disso. Não é a sua condição, não é a sua inteligência, a sua sabedoria. Não é nada. É o sangue de Cristo. Se você tem o sangue de Cristo na sua vida, se você realmente crê que Ele está vivo, do lado direito do Pai, esperando só um momento para voltar. Se você realmente pratica as palavras do Senhor, se alimenta, anda em obediência, busca a santidade. Ainda não somos varões e varoas perfeitas, estamos buscando a perfeição em Cristo constantemente. Mas a gente tem que pensar, o que eu estou buscando e achando que está me dando salvação? Estamos como Marta, trabalhando enquanto o Senhor Jesus está lá? Ou estamos como Maria, nos derramando diante dos pés do Senhor? A gente está fazendo o quê? Condenando os irmãos que estão ao redor? Ou estamos lavando os pés do Senhor com os nossos cabelos e nossas lágrimas? O que a gente está fazendo? Estamos sendo bom testemunho? Quando as pessoas que não são cristãs, que não conhecem a Jesus, olham para nós, o que elas veem? Uma pessoa barraqueira? Uma pessoa briguenta? Uma pessoa que dá mau testemunho do amor do Senhor? Uma pessoa que arruma intriga? Uma pessoa fofoqueira? Ou uma pessoa que está ali tentando ser o seu melhor a cada dia? Uma pessoa gentil e generosa? Uma pessoa que se doa, que vive em prol do Senhor? O que estão vendo de nós? E não que a gente tenha que se importar com o que as pessoas pensam, mas a gente tem que se importar com o que Deus pensa. Eu estou dando bom testemunho do Senhor. Se eu chegar para uma pessoa que eu conheço, íntima, que não conhece o Senhor, e falar de Deus para mim, eu vou ter um peso nessa vida. Não que, se eu tiver que falar, a palavra do Senhor, ela é vida, e o Senhor faz como quer, quando quer, e através de quem Ele quiser. Mas e o meu testemunho?
E o meu testemunho está dizendo o quê? Minhas ações, minhas atitudes. E é isso. Nada nessa terra, nada que é palpável, nada que parta de nós vai nos dar a salvação. É só o sangue de Cristo. É só o sangue do Cordeiro. Não são as crenças, não são os achismos, não são as nossas convicções, porque eu tenho certeza que não é isso. É o nosso coração quebrantado. É reconhecer que a gente realmente é falho. Senhor, nossa, como eu fui insuportável nesse dia, me perdoa. Senhor, eu agi errado aqui, Senhor. Eu vou ter que ir lá pedir desculpa. Olha o ego gritando. Quantas vezes a gente tem que ser confrontado com o nosso ego? Eu lembro, há uns anos atrás, ainda estou na forja, mas estava um pouco mais. E aí Deus estava me forjando, né? Eu falei, Senhor, não, estou indo para a igreja, tenho que ser conforme a palavra do Senhor. E aí eu lembro que eu tinha discutido com o Bruno, sei lá o que aconteceu, para variar. E aí o Bruno, ele quando ficava nervoso, ele saía para pensar. E eu sou muito preocupada. Nossa, eu sou muito desesperada. Ele saía, dava 10 minutos, eu já ficava, meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa, que não sei o que, não sei o que. Já pensava mil coisas. Eu ficava com assim, medo de acontecer alguma coisa, sabe? E aí eu comecei a orar. E eu ligava para ele, mas estava dando sem sinal. Isso era umas 2 da tarde. Quando foi 6 horas da tarde, esse homem não tinha chegado ainda. Eu, Jesus, Senhor. Aí eu peguei e consegui ligar para ele. Eu, onde você tá? Tô no carro. Tô lá na garagem. Dentro do carro. Nossa, eu fiquei tão. Aí eu, beleza, desliguei. Aí ele entrou. Nossa, eu pistola. Ele deitou no sofá e tal. Eu lembro que tava chovendo, por isso que eu não tinha saído nem nada. E aí tava chovendo muito, eu fui fechar a janela da sala e ele tava deitado no sofá. E assim, eu e o Bruno tem nosso relacionamento assim, é cheio de brincadeiras, né? A gente era amigo antes, então eu falo assim, manteve-se. Mas quando a gente tá sendo extremamente educado um com o outro, aí tem coisa. Aí eu cheguei perto, eu, dá licença, por favor. Assim, venha. Aí ele olhou ali, dá pra falar direito? Eu olhei assim, eu, dá licença, por favor. Aí ele olhou assim, ele, nossa, você vai falar assim? Aí eu olhei assim, o Espírito Santo falou, fica quieta. Aí eu olhei e o quê? Não obedeci. Falei assim, olhei pra cara dele, eu, faz que nem você, faz que nem eu faço, ignora que depois passa. Aí fui, fechei janela, fechei cortina e fui pau da vida pro quarto. Cheguei lá dentro, Deus, o senhor tá vendo? O senhor tá vendo que não sei o que. Comecei a chorar e falar. Aí Deus falou, vai lá pedir desculpa. Eu, oi? Aí Deus falou, vai pedir desculpa. Aí eu olhei assim, eu, tá certo isso não, Senhor? E eu orando, Deus, vai pedir desculpa. Aí lá vai, volta o cão arrependido. Cheguei lá, sentei do lado dele, fiquei olhando assim. Aí ele, que foi? Eu, cara, você não me ajuda. Aí ele começou a dar risada, que foi? Eu, me desculpa. Aí pedi desculpas, que eu falei assim, mas eu fiquei muito estressada, não sei o que. E no final das contas a gente começou a dar risada e eu nem lembrei mais porque a gente tinha brigado. Mas é isso, a gente é confrontado. E quando mexe com o nosso ego, gente, é muito difícil. É muito difícil. Por isso que eu entendo, assim, quando a gente tem lutas com a gente mesmo. A gente fala, não, tem que fazer jejum e oração, porque eu vou guerrear, vou orar, vou interceder. Mas contra a gente, amados, o negócio é mais estreito. E é complicado mesmo. Por isso que a gente tem que deixar a nossa vida de lado, irmãos. Porque a gente é falho, cheio de coisas erradas. A gente está sendo mudado todos os dias. E não é essas coisas que vai levar a gente ali na mesa do banquete. Não é isso que vai fazer a gente se sentar do lado de Jesus, não. Não são esses conceitos que a gente tem convictos ali, que é certo, que é errado, que pode, que não pode. É o que o Senhor Jesus quer. É o que o Senhor Jesus manda. Se Ele falou, obedeça. Às vezes a gente não entende mesmo. A gente pode não concordar, mas fala, Senhor, o Senhor sabe como está o meu coração, mas eu vou obedecer porque eu amo o Senhor. E eu sei que no tempo
o meu coração vai mudar. E isso aconteceu muitas vezes na minha vida, irmão, e eu posso falar com propriedade. O Senhor muda os corações. O Senhor, Ele transforma toda uma estrutura que foi criada durante anos. Quando a gente busca, quando a gente realmente decide, é que nem perdão. Eu não vou sentindo de perdoar. Não é uma sensação, não, Senhor. Não é um sentimento, uma emoção, é decisão. É uma decisão de você se posicionar. É uma decisão de você realmente buscar. É uma decisão de você ter a sua prioridade. Qual é a sua prioridade? É trabalhar mais para conseguir mais dinheiro, sendo que ali do dia já foi feito, já foi, provido. Você tem um compromisso, você tem ali o seu trabalho e você tem que cumprir porque foi o Senhor que trouxe. Foi como eu falei, a gente tem que ter zelo sim. A gente tem que ter zelo. Mas essas coisas não podem tomar o lugar do Senhor. Essas coisas não podem te roubar do Senhor. Nossa, Senhor, eu já estava trabalhando, não consegui ir no culto, não consegui ouvir a oração, não consegui ler uma palavra, mas eu vou orar, Senhor. Estou aqui em oração, estou aqui em espírito de oração durante todo o momento, estou aqui com o Senhor. É prevalecer, é permanecer no Senhor, apesar de e além de. E mesmo que a gente não pode se deixar abalar. A gente não pode, colocar, tem nada mais importante que Deus. A gente precisa fazer isso com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Não só falar, Deus, tô aqui. Deus, eu vou. Mas e as nossas ações estão dizendo o quê? É muito fácil eu falar, eu te amo, e quando você vem falar comigo, dar uma patada, te ignorar, não me importar com os seus sentimentos, com as suas emoções. É muito fácil isso. Muito fácil eu querer prevalecer a minha vontade em cima da do outro, o meu certo em cima da certeza do outro. Mas e a compaixão? E a graça e misericórdia que o Senhor derrama sobre as nossas vidas? A gente não tem que repassar? É uma frase que eu vi assim, bem curtinha. Ser gentil? Não. Não, está certo? Não. Ser gentil. O que é melhor? Está certo ou ser gentil? Quero minha coroa cheia de pedrinhas. Vou ser gentil. Quero minha coroa brilhando. Assim, linda. Então a gente tem que realmente perseverar, irmãos. A gente não pode se perder em nós mesmos. A gente não pode estar perdido dentro da escuridão que Satanás traz todos os dias. Olha o mundo como que está. A gente quer realmente estar nisso daí? É isso realmente que a gente quer? Às vezes eu olho assim as coisas e eu fico, meu Deus, pelo amor do seu nome. É tanta coisa triste, é tanta coisa ruim que você vê. Depois dessa guerra de Israel, então, meu Deus do céu. Falei pro Bruno, sem querer, sabe quando você vai passando assim, sem querer, clica no vídeo? Você vai passar para cima, mas ele abre? Nossa, eu tive que orar muito. E pôr um louvor para dormir porque eu fiquei perturbada com as imagens que eu vi. Infelizmente, a gente sabe que muitas coisas vão acontecer assim porque é a palavra do Senhor se cumprindo, É triste. E a gente tem visto aí a palavra do Senhor. Eu gosto muito de ver, assim, eu sou muito curiosa, e eu vi que o rio Eufrates está se secando. Está ficando seco. A palavra do Senhor diz que exércitos do sul e do norte virão atacar o povo de Israel. Hamas está ao sul. Tem outra facção ao norte. Vamos se atentar. Isso aí que eu não sei dizer. Hezbollah. E aí? A palavra do Senhor está se cumprindo. Está voltando a ter vida no Mar Morto, irmãos. Está voltando a ter vegetação. Quem é curioso e gosta, dá uma olhada lá como que tá as modificações em Israel que o Senhor falou que iria acontecer. Está tendo vida de novo ali, perto do Mar Morto, onde foi, onde ficou deserto por conta de Sodoma e Gomorra. Vamos atentar aos sinais, vamos ficar de olho, vamos ver o que está acontecendo no mundo e no mundo espiritual. O pastor Giba sempre fala que Israel
é o relógio do Senhor. E é mesmo. Se a gente sabe o que vai acontecer ali, então a gente não vai ser pego de surpresa. Amém. Amém? Amém. Vamos agora para finalizar em Apocalipse 22. A gente precisa ter fé, irmãos, porque os dias são maus. Os dias são muito maus. E o inimigo está vendo que o fim dele está próximo. Pensa, como eu falei, na ira que ele está e o tanto que ele vai correr para desviar aquele que ele puder, para tirar a salvação daquele que ele puder. Imagina, a gente tem que se arrepender, sim. A gente tem que pedir perdão. Perdão pelas palavras, pelos pensamentos, pelas nossas ações. A palavra do Senhor diz que no dia do juízo vai ter um livro de registros que será aberto e exposto. Eu falo todo dia, Senhor, joga no mar de esquecimento isso que eu fiz. Perdão. Mas tem que ser sincero. Amém? Amém. Em Apocalipse 22, 12. Desculpa. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aqui em 16 agora. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E agora no versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora bem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus está às portas. O Senhor Jesus, ele está vindo. Somente Deus sabe o dia e a hora. Mas a gente sabe o lugar. A gente sabe os sinais. Está aqui. Só não vai saber quem não quer. Ou aqueles que preferem ignorar. Vai da escolha, né? Tem gente que prefere tapar o sol com a peneira e não se preocupar. Ah, escuto isso há tantos anos. Ah, não é agora não. Tem muita coisa para acontecer. Você não sabe. Nem Jesus sabe. E aí? Vai ficar contando? Vai ficar contando vantagem antes da hora? Eu não. Peço todos os dias para que o Senhor me derrame misericórdia e me dê disciplina, força de vontade e disposição. Me dê um coração contrito, porque quando a gente está sofrendo, a gente está próximo de Jesus. Então que a gente venha sempre chorar. Venha sempre se quebrantar, porque assim seremos bem-aventurados. Estaremos no seio do Senhor. E o Senhor Jesus está a caminho, irmãos. Muitos profetas têm dito, muitas pessoas têm tido sonho. Esses dias eu vi um vídeo de uma menininha de 5, 6 anos falando do sonho dela. Gente, é de arrepiar. Ela fala que ela vê o trono. Assim, eu não lembro exatamente, mas ela vê o trono do Senhor. Ela vê o Senhor Jesus pronto. Ela vê os anjos com as trombetas na mão. E como nós estamos? Será que a gente está vigiando? A gente precisa realmente, irmãos, se policiar, porque não é brincadeira, não. Não é brincadeira. O que a gente vive não é brincadeira. A gente vive Cristo. Amém. Paulo viveu seguindo a Cristo e foi crucificado de ponta cabeça. Ele sofreu. Paulo não, Pedro. Paulo também sofreu perseguição. Foi açoitado. Estevão foi morto a apedrejadas. E a gente, né, quando alguém olha feio para nós, ai, Senhor, eu sofro. Vamos parar. Vamos parar para pensar o que realmente é sofrimento pelo Senhor. Que a gente venha ter certeza que o Senhor Jesus, ele está a caminho e que nós iremos de encontro dele. E que vamos trabalhar em nós, através do Espírito Santo, para que isso aconteça realmente. Praticando a palavra, exercendo e tomando posse de tudo que o Senhor já disse a respeito de nós, amém? É a que o Senhor me deu, agradeço a oportunidade, né, que a gente venha realmente ter esse impacto pelo Espírito Santo, amém? Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigada.